ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o médico otorrino Dr. Luiz Felipe. Seja muito bem-vindo. Ok, muito obrigado. Boa tarde para vocês. É com imenso prazer que eu estou aqui para esclarecer vocês, ajudar vocês em algumas coisas em relação à higiene do sono, aos transtornos de sono e tal. A gente pode começar explicando, então, o que é a higiene do sono? Bom, a higiene do sono, na verdade, é uma série de características, uma série de hábitos que a gente acaba precisando ter ou adequadamente deve ter para que a gente tenha uma qualidade do sono boa, né? Isso passa desde a gente dormir num ambiente confortável, com uma temperatura confortável, com uma luminosidade confortável, na verdade é o mínimo de luz possível para que a gente tenha uma qualidade de sono boa, né? Que a gente tenha a menor interferência de sons possível, né? Para que o nosso sono ele tenha, digamos assim, uma rotina, o que ele tenha com que a gente consiga passar pelos estágios de sono e permanecer nesses estágios de sono por um tempo adequado. Isso faz com que a gente tenha um sono restaurador, com que o sono ele tenha, com que ele desenvolva as necessidades fisiológicas pelo qual ele existe, né? Então a gente não dorme por acaso, a gente dorme porque o sono tem uma função no nosso bem-estar. Doutor, e quais são os estágios do sono? O sono ele é dividido basicamente em 4 estágios, né? A gente chama isso de sono N1, N2 e N3 e o estágio mais profundo de sono que é o sono REM. E a gente precisa necessariamente ou idealmente permanecer por algum tempo específico em cada um desses estágios para que a gente tenha, digamos assim, desenvolva ou que a gente tenha que as funções fisiológicas que devem acontecer durante o sono, que a gente precisa desse tempo para que essas funções elas aconteçam. Doutor, o senhor pode esclarecer melhor cada estágio do sono? Quando a gente dorme, nós estamos acordados, o nosso cérebro ele funciona num ritmo, né? Existem ondas específicas de vigília que a gente chama. Então, como é que a gente sabe que a gente está acordado? Porque o cérebro ele trabalha num ritmo. A partir do momento que a gente começa a dormir, esse ritmo ele vai mudando, né? Então a gente sabe que está no estágio de sono N1, por exemplo, porque o ritmo das ondas cerebrais ele modifica. Existem algumas outras características em relação à movimentação corporal, em relação ao relaxamento da musculatura, que vai acontecendo à medida que a gente vai aprofundando no sono. A fase de sono N2, digamos assim, a fase, talvez uma das fases mais prolongadas de sono, né? Que também já modificam as ondas cerebrais durante a fase de sono N2. Na fase de sono N3, aí a gente já começa a ter os sonhos, por exemplo, né? Existe um relaxamento corporal maior, as ondas de sono elas são ondas já bem diferentes. E a fase de sono REM, e uma das principais características da fase de sono REM é o movimento rápido dos olhos e existe um relaxamento praticamente total da musculatura estriada, né? Na musculatura esquelética do organismo, ela está praticamente toda relaxada na fase de sono REM. Doutor, e a importância da higiene? É importante que nós tenhamos essa higiene de sono para que a gente consiga permanecer nesse estágio de sono. Por exemplo, se a gente está numa fase de sono N3, né, num sono um pouco mais profundo, ou na fase de sono REM, e alguém abre uma porta, né, ou tem um ruído muito intenso, a gente acaba acordando. Então a gente pode estar no início de uma fase de sono que é uma fase de sono um pouco mais profunda, que vai ajudar a gente a ter um sono restaurador, e ou a gente acorda, ou a gente passa por um estágio de sono mais superficial, né? Ou quando a gente está dormindo e está aprofundando no estágio de sono, a gente tem uma apneia do sono, ou quem convive com a gente tem uma apneia do sono, tem um ronco ressuscitador, que a gente chama, que é aquele ronco mais intenso, a gente acaba também acordando, né? E a gente deixa de permanecer naquele estágio mais profundo de sono e começa a ter um sono muito mais superficial. Isso vai fazer com que a gente não consiga descansar, por exemplo. Doutor, e quais são os maus hábitos da qualidade do sono? Existem muitos maus hábitos em relação à qualidade do sono, né? Então, por exemplo, dormir com televisão ligada, né? Dormir com televisão ligada, dormir com rádio ligado, né? Dormir com algum outro objeto que gere luminosidade, por exemplo, são coisas que atrapalham muito na arquitetura do sono, ou seja, nessas fases, nessas etapas de sono, né?
A síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma outra situação que também atrapalha bastante essa arquitetura do sono, né? Ruídos, são todas situações que acabam causando uma maior quantidade de despertar, né? O comer, né, se alimentar muito perto da hora de deitar, ou ingerir principalmente excesso de bebida alcoólica perto da hora de deitar, isso pode desencadear crise de refluxo durante a noite, por exemplo, né? E acabar atrapalhando justamente nesse desenvolvimento da arquitetura do sono. E a má qualidade do sono, ela afeta de que maneira no nosso organismo? Quando a gente não tem um sono restaurador, quando a gente não tem aquele sono que descansa, a gente acaba tendo muitas alterações durante o dia, né? A gente começa a acordar cansado, né? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da gente na escola, atrapalha o desenvolvimento da gente no trabalho, a sonolência excessiva diurna pode estar associado a um risco maior de acidente de trânsito, por exemplo, né? Porque a gente vai ter uma maior necessidade, vai ter uma maior chance de pegar no sono num ambiente que a gente acaba ficando um pouco mais confortável, né? Então a gente está dentro do carro, numa temperatura confortável, ouvindo uma música que acaba dando uma relaxada, e a gente tem digamos assim, uma propensão a pegar no sono se nós não tivermos um sono restaurador na noite anterior. Então, são situações que acabam acontecendo por não dormir bem, por exemplo. Doutor, e qual é a média indicada para dormir durante o dia? Sim, dormir durante a noite. Durante a noite, é o ideal. isso. O ideal é que a gente durma durante a noite. 24 horas, isso, né? Então, assim, não existe especificamente um número, assim, mágico para isso, né? O preconizado hoje é que a gente durma aproximadamente 8 horas de sono, né? E que este sono seja um sono com qualidade. Não adianta a gente ficar 8 horas na cama dormindo, mas tendo 30, 40 apneias de sono por hora. Ou seja, esse sono ele não vai ser um sono legal, né? Ele não vai ser um sono restaurador. Mas se a gente for falar mais ou menos um número para o adulto, né? Ou assim, digamos, a partir dos 7, 8 anos de idade, pelo menos 8 horas de sono seria o ideal, né? Tem pessoas que precisam dormir um pouco mais, tem pessoas que dormem menos e estão muito bem. Mas em média, né, falando em média populacional, aproximadamente 8 horas de sono é um número, né, que a gente mais ou menos esclarece. Doutor, e a insônia, muitas pessoas sofrem com isso, né? O que causa a insônia? Bom, a insônia é um grande mal, né? A insônia, talvez aí um dos grandes fatores da insônia seja os transtornos de ansiedade, né? A ansiedade, ela acaba desencadeando muitas alterações durante o dia, né? Alterações comportamentais durante o dia, e também atrapalha numa alteração comportamental, que é não conseguir pegar no sono, né? Ou eventualmente a gente consegue pegar no sono, mas nós acordamos durante a madrugada e não conseguimos pegar no sono depois, né? Isso também atrapalha nessa arquitetura do sono, faz com que a gente não tenha um tempo de sono adequado e, consequentemente, também não tenha um sono restaurador. Os transtornos de ansiedade são uma das grandes causas de insônia atualmente. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com o médico otorrino Dr. Luiz Felipe. Ele está esclarecendo algumas dúvidas sobre a higiene do sono. Doutora, a gente estava falando no último bloco sobre a insônia, né? A gente pode falar agora dos tratamentos? Ok. Como a gente tinha comentado, um dos grandes males em relação à insônia são os transtornos de ansiedade. E, consequentemente, tratar o transtorno de ansiedade vai ajudar muito na melhora da qualidade de sono, né? No tratamento, basicamente, da insônia. Então, esses são tratamentos que, claro, visam a gente tratar a causa básica, né? Então, é muito importante que se faça, muitas vezes, uma avaliação ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, né? Ou que alguém que de fato ajude a tratar o que está causando este problema de ansiedade, por exemplo, né? Além disso, existem alguns tratamentos medicamentosos também, né, que ajudam a fazer com que a gente consiga pegar no sono, ou ter um sono um pouco mais prolongado.
para fazer enquanto a gente está fazendo o tratamento da causa básica do problema, se o problema for o transtorno de ansiedade, né? Mas se existem outros transtornos causadores da insônia, a medicação ela pode se auxiliar, né? Mas a gente sempre busca não só o tratamento medicamentoso que vai induzir o sono, vai fazer com que a pessoa tenha uma manutenção do sono, ou que ela consiga ter um sono um pouco mais fisiológico, digamos assim, né? Mas sempre visando o tratamento da causa básica, né, da insônia. Doutor, uma rotina ideal para combater a insônia? Bom, hoje a gente vive num mundo muito conectado, né? E essa conexão aos smartphones, aos computadores, aos tablets, o streaming, né, onde a gente consegue ver séries e filmes até a todo momento, né, isso acaba atrapalhando um pouco em relação a gente pegar no sono. Então, para a gente pegar no sono, a gente precisa necessariamente que o nosso organismo ele comece a relaxar, né? Ele comece a desligar e a produzir alguns hormônios que vão fazer com que a gente comece a ter um pouco de sonolência, né? E isso passa por desligar o smartphone, ou não usar o smartphone, não usar o tablet, não ficar vendo televisão até muito tarde, que o estímulo luminoso atrapalha a produção desses hormônios que nos ajudam a pegar no sono, né? É importante que a gente não tenha também um estímulo auditivo muito intenso, pelo menos algumas horas antes de dormir, né? E não só a questão da luminosidade dos smartphones, né, ou da televisão, mas que a gente consiga reduzir as luzes da casa também, né? Com que a gente consiga procurar um ambiente com menos luminosidade, talvez trocar o smartphone por um livro, né, a leitura antes de dormir, isso ajuda, né, com que a gente consiga ter um início de sono um pouco melhor, né, fazer uma alimentação um pouco mais leve à noite e procurar não se alimentar muito perto da hora de deitar, né. Como a gente tinha conversado, procurar uma temperatura ideal, uma temperatura confortável, uma cama, um ambiente confortável para dormir, né? E isso vai fazer com que a gente consiga pegar no sono um pouco mais fácil. Então são hábitos que precisam mudar, né? Esses hábitos precisam ser cuidados ao longo do dia até para ter um sono tranquilo, né, doutor? Exatamente. O nosso sono, a nossa noite de sono começa muito antes de deitar na cama, com certeza. E sobre a apneia do sono, doutor, pode esclarecer um pouco mais para a gente? Claro, né? O que é a apneia do sono? A apneia, na verdade, é uma obstrução respiratória, né? A apneia obstrutiva do sono é um evento de obstrução respiratória. Como eu tinha conversado antes com vocês, à medida que a gente vai aprofundando nos estágios de sono, vai acontecendo o maior relaxamento da musculatura do organismo e, consequentemente, da via aérea, da região lá atrás do nariz, da região atrás da língua, né, da região cervical e da região da garganta. À medida que ocorre esse relaxamento, ocorre um estreitamento da via aérea e muitas pessoas, esse estreitamento ele é mais intenso e acaba obstruindo e o ar não passa, né? E quando o ar não passa, a gente tem uma apneia obstrutiva do sono. Só que a gente não consegue ficar sem respirar, né? Existem sensores, existem neurônios, existem situações, existem componentes, digamos assim, no organismo que detectam essa obstrução respiratória ou essa falta de oxigenação, e isso vai fazer com que a gente tenha um maior esforço para respirar, com que a gente respire, né? E aí, a partir daí, a gente vai ter aquilo que a gente chama muitas vezes de ronco ressuscitador. A gente faz uma força descomunal, uma força muito intensa para romper este evento obstrutivo, né? Então, a apneia do sono é uma obstrução, a apneia obstrutiva do sono é uma obstrução da nossa via aérea, onde o ar não entra, né? Isso vai fazer com que, para a gente poder respirar, a gente tenha muitas vezes que acordar. A gente acorda, aumenta o tônus da musculatura, diminui o relaxamento e isso abre espaço para que o ar volte a passar. Além da insônia, doutor, e da apneia do sono, que são conhecidas, né? Existem outros distúrbios do sono? Existem uma série de distúrbios de sono, né? Muitas vezes a gente chama isso de parassonia, né?
que são alterações que acontecem desde a infância ou da juventude até a idade adulta. O sonambulismo, por exemplo, é um tipo de parassonia. Existem alterações comportamentais que acontecem ou durante o sono não REM, que é esse sono N1, N2 ou N3, ou durante o sono REM, que atrapalham também a nossa arquitetura do sono. Doutor, e para quem sofre com esses distúrbios, como é que deve procurar um médico? Quem deve procurar? Quando a gente tem um distúrbio de sono, a gente deve procurar um médico que tenha uma especialização em tratamento do distúrbio de sono, né? A apneia obstrutiva do sono, geralmente ela é tratada por um médico otorrinolaringologista, pneumologista ou algum médico que tenha feito algum tipo de especialização em tratamento de distúrbio de sono. Então, essa talvez seja o nosso primeiro norte, né? O nosso primeiro foco é procurar uma avaliação especializada em relação a isso. E aí, este médico ele vai poder nos direcionar, né? Vai poder nos auxiliar se tem que procurar algum outro tipo de profissional para o tratamento especificamente de cada causa, né? Então, ele pode vir consultar com o otorrino por um evento de insônia, por exemplo, e esse médico ele vai detectar algumas causas, por exemplo, dessa insônia e encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra, ou fazer o manejo que ele ache que seja necessário. Doutor, na sua clínica, normalmente, como são feitos os tratamentos? Bom, eu sou otorrinolaringologista e o nosso foco ele é basicamente, ou assim, primordialmente no tratamento da apneia obstrutiva do sono, que é bem a área de atuação do otorrinolaringologista, né? Os tratamentos eles podem ser de uma forma medicamentosa, eles podem ser de uma forma cirúrgica ou não cirúrgica. Existem dispositivos que se usam para tratamento da apneia obstrutiva do sono. Doutor, e para os telespectadores que estão nos assistindo, passe o endereço da sua clínica e como eles podem entrar em contato. Ok. A nossa clínica fica na Avenida Major Carlos Pinto, número 412. O telefone para contato é 3055 1130. E vocês podem entrar em contato lá, as meninas vão atender vocês e agendar uma avaliação adequada. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Por esclarecer tantas dúvidas, né? Muito obrigado pelo convite, né? Eu agradeço muito estar aqui podendo esclarecer algumas coisas numa área que a gente tanto gosta de trabalhar. Muito obrigada, doutor. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva para nos acompanhar. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.